sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde para todos e todas. Estamos chegando para mais um TV Sintese. No programa de hoje você vai ver que as aulas públicas sobre a crise fake de Belivaldo continuam. Vai ver também um encontro sobre a sexualidade na escola, promovido pelo Sintese. Vai saber como foi o pré-congresso da subsede Centro-Sul e, por fim, vai se inteirar sobre as últimas notícias sobre a reforma da Previdência. Fique com a gente. O TV Sintese está no ar. E os pré-congressos preparatórios para o 17º Congresso de Professores e Professoras continuam. Vamos ver como foi o pré-congresso realizado no Centro-Sul. As rodas do pré-congresso que foram realizadas durante esse mês aí, esses últimos dias, foram de grande importância porque a gente pôde ter um diagnóstico melhor das realidades de cada região. A gente passou pela região do Baixo São Francisco, onde teve um apelo muito forte de demandas voltadas para a ideia da tecnologia, para o debate de tecnologia. No Sertão, tivemos uma plenária também muito interessante sobre a relação da comunidade escolar e a escola, mas temas antigos que faziam parte do referencial do Sertão, como a fome, ainda foi um tema recorrente. Na região metropolitana, nós tivemos outro tipo de debate voltado ainda para a questão das estruturas que formam o ambiente escolar e as escolas em si. E aqui, em Lagarto, a gente volta para o debate em relação tanto da estrutura quanto da ausência do Estado e a relação da família com a comunidade escolar. Então, você pode notar que foram pautas que representam cada lugar. E é interessante a gente estar nessa pré-conferência para notar e observar que essas realidades são importantes para que a gente possa construir o projeto político-pedagógico e outras normas dentro da própria escola. O encontro ele possibilita uma retomada da discussão, né, do estado dos processos educativos, da política educacional, de todas as problemáticas que envolvem as questões da formação do professor e da prática educativa. Essas rodas de debate elas são bastante importantes, né, para que a gente não fique só ali naquele instante, naquele momento, naquele debate, mas que a gente leve para o nosso dia a dia, para a nossa sala de aula, para o chão da sala de aula, a importância desses debates, o enriquecimento que esses debates nos traz, né, para a nossa vida acadêmica e para a nossa vida profissional dentro da sala de aula. O Sintese continua ministrando aulas públicas em todo o interior do estado para conscientizar a população que a crise financeira que o governador Belivaldo Chagas diz que Sergipe está vivendo é fake. Veja como foi a aula pública realizada na feira da cidade de Capela. Pague meu dinheiro, pague meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pague meu dinheiro, pague meu dinheiro, pague meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pague meu dinheiro. Estamos aqui na feira de Capela exatamente para continuar essa denúncia que a crise propagada pelo governador do estado é fake, não é verdadeira, com a boa recepção da população, o que mostra que o Sintese está no caminho certo. Vamos continuar denunciando, porque o governo não pode dizer que não tem dinheiro, atrasando o salário, não valorizando os servidores e falando uma realidade que a gente entende que não existe. Portanto, vamos continuar a denúncia que a crise é fake no estado de Sergipe. Fomos bem recebidos em Capela. O povo de Capela está ciente que a crise do governo de Belivaldo é fake.
E os estudos que o Sintese fez mostram que tem dinheiro, porque todos os anos cresce a receita. Então, Belivaldo, resolva, pague o reajuste dos professores e também garanta o salário dos professores aposentados dentro do mês. Que não vamos parar aqui não, nós vamos em outras feiras e vamos mostrar à população a realidade do Estado e que esse governador mente. Segundo as pesquisadoras Julieta Seixas Moisés e Sônia Maria Vilela Bueno, abre aspas, os professores sentem a necessidade de conhecer como a escola e seus educadores lidam com o tema da sexualidade no cotidiano escolar, tendo em vista as estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas, e desenvolver conjuntamente um programa educativo sobre temas sexuais, possibilitando-lhes conhecimentos a respeito, com o fim de prepará-los para abordar a sexualidade no dia a dia da escola, favorecendo o exercício de uma prática conscientizadora e aberta. Fecha aspas. Foi nessa toada que o Sintese promoveu na última quinta-feira um encontro sobre sexualidade na escola. Vamos ver como tudo aconteceu? Roda a matéria. O Sintese entende que a temática gênero e sexualidade permeia a nossa sociedade e, consequentemente, está nas nossas salas de aulas. E esse encontro vem exatamente discutir o que é que a gente pode estar conversando com os nossos estudantes, como a gente abordar esse tema, que muitas vezes é tão delicado, até mesmo para alguns professores, tratá-lo. Então, o que me traz aqui, né, nesse espaço de formação é justamente a temática. Eu acho muito interessante a gente pensar, né, as questões de gênero e sexualidade dentro desse espaço de educação, porque é um espaço onde a gente passa boa parte da vida. Então, quando a gente olha para a criança ou adolescente, né, que entra na escola já no início dos 4 anos e vai até os 18 quase, e tem gente que até depois mesmo. Então, trabalhar essas questões é essencial, porque está na sociedade questões de gênero e sexualidade e a gente não trabalha isso, a gente não pensa sobre isso. E quando a gente não se implica com isso, ou a gente finge não pensar, a gente contribui e legitima que as violências contra questões de gênero e sexualidade sejam sempre presentes na sociedade. Então, é importante a gente ter essas discussões nesse espaço. Então, o que me traz aqui é justamente essa acessibilidade do sindicato, de pensar essas questões, né? E até penso eu que é interessante a gente ver como oportunizar mais espaços como esse em outros espaços, nos municípios, para que as gestões também tenham ciência, né? Tomem ciência dessas questões, dessa temática, porque existem hoje números alarmantes de automutilação, ideação suicídio, tentativa de suicídio, por justamente pessoas que sofrem violência de gênero e sexualidade nos espaços da escola, fora dos espaços da escola, pelos colegas de turma, e muitas vezes a gente, enquanto instituição de ensino, a gente não faz nada, a gente não se implica, porque muitas vezes a gente terceiriza, acha que é só responsabilidade da polícia, ou de fulano, ou de ciclano, mas a gente também precisa se implicar com essas questões, enquanto pessoas dentro do espaço da educação, enquanto sociedade civil, porque segundo que é a responsabilidade de toda a sociedade também garantir os direitos e a proteção dos menores, né? Então, eu acho que isso é muito importante, essa temática dentro desse espaço. Olha, é muito importante, porque a gente tem que conhecer essa realidade que acontece na família, na escola, em toda a sociedade. Porque as pessoas que são marginalizadas do preconceito, porque são diferentes. E a gente conhecendo o que está, a verdade das coisas, o conhecimento, facilita a gente tirar esse preconceito, que as pessoas são diferentes, e respeitar como seres humanos. Elas são como elas são e como elas querem ser. Isso é preciso ser respeitado. A primeira questão é o não saber, ou não querer saber, ou a intolerância com o tema. Então, a gente trabalhar isso aqui é trabalhar a prevenção da violência e o combate à violência, que é muito gritante no estado de Sergipe. E a partir da perspectiva do tema, você vai traçar
objetivos, né? E aí a gente tem que ter sócios, parceiros, e aqui a gente está fazendo, aqui o Sintese está fazendo junto com o Sinipema, né? São oficinas, encontros, um apoio material pedagógico, que não é um material que é um livro, não é uma receita de bolo, não é uma coisa que é dada, mas é um indicativo informativo que vai levar a gente a desconstruir conceitos, né? Tabus socialmente construídos e que de forma direta e indireta vai perpetrar uma violência. Então, primeiro, promover rodas de debate, colocar a conversa na roda, pôr na roda a situação, debater com os professores, debater com a equipe docente, a gestão da escola e para chegar até os alunos. Os professores são multiplicadores, mas que inicialmente precisa se movimentar, né, nesse debate, trazer isso à tona, trazer suas dúvidas, suas colocações, fazer eventos que nem esse com apoio de instituições como essa, né? Sintese, os órgãos públicos têm que entrar junto, porque é uma questão social que todos devem combater. Então, eu comecei a pensar a violência e percebi que ela era muito presente. E aí surgiu o primeiro livro, foi nos recomendados, dele surgiu a demanda de trabalhar isso na sala de aula, porque no primeiro livro eu trabalhei a política pública de segurança pública. E eu percebi que na segurança pública esse debate, ele chega para ser uma política de uma demanda de polícia e não de política pública. E aí a gente precisa vir para a educação, para que na educação a gente trabalhe os conceitos. O que gerou a violência? E a gente vai na raiz da violência, do preconceito, do estereótipo, daquilo que é construído socialmente. E aí nasceu o segundo livro, que é o livro desse evento, que é Fora da Caixa, que nesse livro a gente tenta desencaixar as pessoas. Que ninguém é nada, porque você tem que ser aquilo que a sociedade diz, que as instituições falam, o que o outro diz que você é. Você precisa ser o que você é. E a partir disso a gente trabalha um livro mais dinâmico, voltado a professores e educadores, e ministro dos Direitos Sociais e Humanos, trabalhando como trabalhar essa sala de aula. Eu trago em alguns capítulos legislações, trago os casos de violência que foram na escola no estado de Sergipe, eu analiso os casos, que é da minha tese de doutorado, e depois disso eu trago oficinas e como trabalhar isso para a sala de aula, porque o professor precisa saber o que fazer e como eu posso começar. É um pontapé inicial, mas o professor precisa ter esse material, ler esse material, aprofundar essa pesquisa com várias referências que tem nele, com a leitura, audiovisuais, e a partir disso poder estar munido de informações para se autodefender contra tudo aquilo que está sendo dito contra esse debate, principalmente na conjuntura política que está vivendo, e também trabalhar isso com os seus discentes e com o seu colegiado docente também. Começando que eu sou novo na carreira, né? Então, ser professor para mim é um desafio, mas imagino para os outros docentes que já têm muito tempo nessa carreira. Então, hoje, quando eu vim aqui no Sintese para ter essa formação, eu vim com outras formações. Só que essas outras formações, elas não foram oferecidas por sindicatos, não foram oferecidas por colégios, elas foram oferecidas por grupos minoritários que precisam ter essa visibilidade. No caso, como discutir gênero e sexualidade dentro das escolas. Porque a escola é um ambiente escolar, sim, mas é um ambiente que está inserido no mundo. Então, são pessoas, são alunos que precisam dessa atenção, que precisam dessa defesa, que precisam desse conhecimento. Não só os alunos, acho importante também os professores. Os professores, eles precisam, como o próprio Moisés falou, multiplicar esse conhecimento. Como é que a gente vai multiplicar esse conhecimento se a gente não tem esse conhecimento? Se a gente tem alunos LGBTs, se a gente tem alunos que, por via, não conhecem nem o que significa a sigla DST, sabe? Existe uma necessidade real do professor estar com esse assunto dentro de sala de aula. E determinada conjuntura política e social não nos permite. Então, acho que o debate fora da caixa que o professor Moisés trouxe é extremamente importante. Agradeço também a presença aqui do professor Moisés, de todos os professores que estão compartilhando conhecimento comigo. Então, para finalizar, a grande importância de se discutir, sim, gênero e sexualidade nas escolas é essa, para que os nossos adolescentes, as nossas crianças, elas não sejam pessoas ignorantes no futuro, para que eles consigam se determinar enquanto gente no mundo, conhecer o que eles são, a importância da gente saber o que a gente é, para não, no futuro, discriminar por falta de conhecimento ou discriminar por uma ignorância que a gente, infelizmente, tem, que é a transfobia, que é a homofobia. Então, para evitar todo tipo de problema social, político, econômico futuro, a importância desses locais de debate. Assuntos delicados tratados com a delicadeza que merecem. Parabéns ao Sintese por mais esta iniciativa em prol da educação e dos alunos sergipanos. Agora vamos ver como anda a reforma da Previdência em nosso quadro O Direito é Seu. Se ligue! O direito é seu. Hoje continuaremos falando da reforma da Previdência. Na semana passada, foi aprovado no plenário do Senado o texto base da reforma da Previdência em primeiro turno.
Após esta aprovação, o projeto foi encaminhado para um segundo turno de votação, que está previsto para ocorrer entre os dias 22 e 24 de outubro. Caso o projeto seja aprovado em segundo turno, sem alteração, o mesmo será promulgado e entrará em vigor. Caso ocorra alguma alteração, o projeto voltará para a Câmara dos Deputados para ser reanalisado. Com a aproximação da votação do segundo turno do projeto da reforma da Previdência, muitos servidores e trabalhadores estão dando entrada em pedidos de aposentadoria. Diante desta situação, é importante informar que é preciso tomar muito cuidado, pois as regras atuais de aposentadoria no regime geral de previdência, que é o regime vinculado ao INSS, existe a possibilidade de ocorrer uma redução do valor da aposentadoria, em virtude da incidência do fator previdenciário. Esta advertência é muito importante, pois o servidor ou trabalhador segurado do INSS, que tenha atingido 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher, poderão se aposentar, mas se não tiverem atingido 96 pontos, se homem, e 86 pontos, se mulher, terão sua aposentadoria concedida, mas com um valor bem menor do que teriam caso tivesse completado os 96 pontos, se homens, e 86 pontos, se mulher. Lembrando que pontos são a soma da idade com o tempo de contribuição. Um exemplo: João tem 61 anos de idade e 35 anos de contribuição. Logo, João tem 96 pontos. João poderá se aposentar sem a incidência do fator previdenciário, recebendo 100% de sua média de contribuição. Um outro exemplo seria o caso de Maria. Maria tem 52 anos de idade e 30 anos de contribuição. Logo, Maria vai ter 82 pontos. Como Maria tem 30 anos de contribuição, ela poderá pedir sua aposentadoria, mas, como não completou os 86 pontos, lembrando que Maria tem apenas 82 pontos, sofrerá a incidência do fator previdenciário e, assim, será aposentada com o valor de 61% de sua média de contribuição. Lembrando que, no caso de professores vinculados ao INSS, a pontuação mínima seria 91 pontos para professores e 81 pontos para professoras. Observem que a verificação dos pontos é muito importante, pois por uma desinformação ou uma precipitação, o trabalhador vinculado ao INSS poderá até acabar aceitando a aposentadoria em condições piores do que receberiam no caso de aplicação das novas regras, que poderão entrar em vigor caso a reforma da Previdência seja efetivamente aprovada. Assim, é importante que todas aquelas pessoas que estão pensando em se aposentar antes de uma possível aprovação da reforma da Previdência procurem se informar para poder decidir se seria melhor solicitar a aposentadoria antes de uma possível aprovação da reforma ou seria o caso de esperar mais um pouco. É importante registrar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a desaposentação é inconstitucional. Logo, caso seja solicitada, deferida e aceita, o valor determinado pelo INSS será aquele pelo resto de sua vida, não podendo ser alterado, a não ser na hipótese de um erro no cálculo de concessão ou em virtude dos reajustes anuais determinados pelo governo federal. Bem, terminamos hoje mais um quadro O Direito é Seu. Boa tarde e qualquer dúvida, deixe sua mensagem no site www.sintese.org.br. O direito é seu. Bem, por hoje é só, pessoal. A gente se vê no próximo sábado, com certeza. Para você, uma boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.